A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês, uma reflexão acerca de uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia e que se encontra no capítulo 4 de Êxodo, nos versículos de 24 a 26. E eu vou estar procedendo a uma leitura com vocês. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Irmãos, quando eu me deparei pela primeira vez com essa passagem, eu fiquei cheia de indagações, porque realmente é uma passagem de difícil interpretação. E eu busquei estudar, e eu busquei inúmeras informações acerca dessa passagem para poder falar o que eu vou falar para vocês hoje, tá? Não encontrei ninguém que vá falar as coisas do jeito que eu vou falar para vocês, porque realmente é uma passagem que demanda uma série de questionamentos e dúvidas, tá? Mas, enfim, vamos entender, né? Eu vejo que existem vários vídeos no YouTube falando por que Deus quis matar Moisés. Inclusive, tenho a intenção de colocar um título semelhante, tal, e muito embora vocês vão perceber que não foi Moisés que Deus quis matar, tá? Quando a gente analisa essa passagem, a gente percebe o seguinte: Deus, ele já tinha entrado em contato com Moisés e lhe anunciado que ele queria que Moisés fosse libertar o povo israelita das mãos de Faraó. Então, embora Moisés tivesse tentado deixar de cumprir, né, essa solicitação, essa ordenação de Deus, Deus não mudou de ideia, né? E no capítulo 3 de Êxodo, a gente vê o encontro de Moisés nós vemos o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, quando o Senhor se apresenta para ele como o grande eu sou, né? Aquele que não tem passado nem futuro, ele é presente porque ele é vivo, né? E porque ele é um nome atemporal, ele é um nome em movimento. Ele não tem passado, futuro, ele existe, ele é e ele permanece eternamente. O Senhor mesmo disse no versículo 15 que esse é meu nome eternamente, eu sou, tá? Aí depois a gente vê Moisés, então, já no início do capítulo 4 do livro de Êxodo, ele já dizendo que Faraó não iria escutá-lo, o povo não iria escutá-lo, né? E não iriam crer que ele tinha tido um encontro com Deus, tal. No versículo 10, ele diz que ele era uma pessoa pesada de língua. E depois no versículo 13 ele fala para Deus enviar aquele que ele havia de enviar, né? Assim, já querendo se livrar dessa responsabilidade. Momento em que, no versículo 14, se acendeu a ira de Deus contra Moisés, tá? Então, assim, em primeiro lugar, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: se Deus quisesse matar a Moisés, né, talvez o tivesse feito nessa ocasião em que a ira dele se acendeu devido à relutância de Moisés em aceitar aquilo que o Senhor já tinha determinado para a vida dele. Moisés, ele foi poupado desde o início,
né? Desde o seu nascimento, assim que sua mãe Joquebede colocou no cesto tudo para poupar sua vida, ele foi encontrado pela filha de Faraó, ele foi criado no palácio, ele foi educado, ele teve uma vida excelente dentro do Egito, como abrigado, acolhido no palácio. Então, Deus sempre esteve ao lado de Moisés, já investindo na sua preparação para que ele pudesse, anos depois, vir a libertar o povo das mãos de Faraó. Então, houve um investimento da parte de Deus na vida de Moisés, no sentido de ele estar sendo preparado para essa missão. Então, de modo algum, passava na mente do Senhor de eliminar Moisés. Então, quando as pessoas nomeiam essa passagem dizendo, né, por que Deus quis matar a Moisés, é uma interpretação equivocada do texto. E eu vou mostrar para vocês que é uma interpretação equivocada. Por quê? Porque, vamos então no versículo 24, quando diz, né, e aconteceu no caminho, numa estalagem. Bom, em primeiro lugar, que estalagem é algo que não tinha nessa época. Então, na verdade, essa palavra ela é melhor traduzida no original como um lugar de descanso. Era um lugar aonde Moisés, sua esposa e seus filhos estavam descansando. Poderia ser até embaixo de uma árvore. É um lugar onde eles pararam para descansar. Aí diz que o Senhor o encontrou, mas na tradução original faz menção ao anjo do Senhor que o encontrou. Coisa que eu acho que é muito mais de acordo, porque o Senhor normalmente ele envia sim o seu anjo quando ele quer fazer o seu juízo. Então, o anjo do Senhor se apresentou, né? Aí o anjo do Senhor o encontrou. Encontrou quem? A passagem não diz ao certo quem ele encontrou. E aí logo em seguida diz, e o quis matar. Então, a pessoa que o anjo encontrou, ele queria matar. E seria Moisés? Lógico que não seria Moisés. Não seria Moisés porque Moisés vinha sendo preparado por Deus para libertar o povo da escravidão egípcia. Então, a quem esse anjo queria matar? Ao filho de Moisés. Ao filho de Moisés, porque o menino não havia sido circuncidado, né? Existia o costume entre os hebreus de circuncidar a criança aos 8 dias de nascido como uma prova da sua aliança com Deus. No caso, o filho de Moisés ele não havia sido circuncidado ainda. Como eu sei? Porque depois, no versículo seguinte, no versículo 25, a esposa Zípora toma uma pedra aguda e faz a circuncisão do menino. Tá? Por que o anjo queria matar a criança? Nós vamos ver em Gênesis 17, 13 e 14. Acompanhem comigo aí. Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então, Moisés, ele deveria ter feito a circuncisão do seu filho, mas ele não havia feito. Talvez não tivesse feito porque estava criando o menino dentro de costumes midianitas. Nós sabemos que o seu sogro, Jetro, ele era um sacerdote midianita, né? E já fazia 40 anos que Moisés estava residindo com seu sogro, Jetro. Então, há de se pensar que talvez
talvez ele estivesse criando o menino dentro de costumes midianitas, porque senão ele já haveria circuncidado a criança. Bom, nesse momento, no momento em que Zípora toma a pedra e circuncidou o prepúcio do seu filho, aqui a palavra diz que ela lançou a seus pés. É outro trecho que fica muito controverso. Por quê? Porque não se sabe aos pés de quem ela teria lançado o prepúcio do filho. Se aos pés de Moisés, se aos pés do anjo, se aos pés da criança. Mas aqui eu digo para vocês que com todas as pesquisas que eu fiz, os estudos que eu consultei para gravar esse vídeo, eu percebi o seguinte, que essa palavra pés, ela é uma alusão, né, uma terminologia utilizada na linguagem hebraica original que faz alusão aos órgãos sexuais. Então, muito provavelmente, o que aconteceu? A genitora aí, logo após ela fazer a circuncisão do seu filho, ela pegou o prepúcio e ela tocou com ele os órgãos genitais da criança, como que fazendo um ritual ao que provavelmente ela devia estar acostumada dentro dos costumes midianitas, tá? Porque assim, para os midianitas, a circuncisão ela não era realizada quando a criança era recém-nascida, logo aos 8 dias, entendeu? Ela era realizada mais adiante, na passagem entre quando a criança entrava na puberdade ou quando estaria para contrair núpcias. Então, havia um ritual aí, muito provavelmente, e inclusive quando ela diz essas palavras que estão escritas, né, aqui na Almeida diz que ela fala, certamente me és um esposo sanguinário, né? Ou em alguns lugares está esposo de sangue, e as pessoas pensam que ela está falando isso para Moisés, quando na realidade ela está dizendo as palavras que fazem parte daquele ritual da circuncisão. Ela está dizendo para o seu filho, aqui a palavra que foi traduzida por esposo, ela também poderia ter sido traduzida por sogro, ela também poderia ter sido traduzida por parente. Então, a genitora, ela está dizendo ao seu filho, olha, agora, a partir desse momento, você é parente, você faz parte da nossa parentela, você faz parte dos nossos costumes, você foi recebido pela família, entendeu? Então, tudo isso que ela disse relacionado ao seu filho. Aquilo que ela fez em relação à criança, porque ela percebeu que o anjo do Senhor havia sido enviado para matar a criança, que não havia passado pelo rito da circuncisão. No momento que ela se apercebe dessa situação, ela rapidamente realiza o ritual com o seu filho, ela o recebe, né? Ela o abraça, enquanto assim a comunidade, a família, né? O abraça, e isso apazigua a ira do Senhor, e o anjo se vai, de modo que aí Moisés fica livre para prosseguir na sua missão rumo ao Egito. Contudo, a gente percebe que a esposa e os filhos não o acompanham, embora a ideia inicial fosse levá-los. Creio que após esse ritual ser consumado, né, e o menino teria que se restabelecer e tudo mais, então Moisés manda de volta a esposa e os filhos para a casa de seu sogro Jetro. E isso daí a gente pode confirmar mais adiante em Êxodo 18, a gente percebe que Êxodo 18, a
partir do versículo 2, está escrito o seguinte: Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara com seus 2 filhos, né? E ele diz depois no versículo 5: Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde tinha acampado. E disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então, se Jetro trouxe a esposa de Moisés e as crianças, obviamente eles estavam com ele, então não acompanharam Moisés até o Egito. Eu espero, irmãos, que tenha ficado claro essa passagem tão controversa da Bíblia e que, enfim, que tenha servido para esclarecer um pouco acerca dos costumes da época e do quão importante é a gente estar em obediência a Deus, né? Pela falta de obediência de Moisés em relação à circuncisão, poderia ser que ele tivesse perdido o seu filho, né? Seu filho correu um grande risco em razão da desobediência dele. E que Deus abençoe a todos.